Olá, boa noite a todos. Me desculpe um pouquinho a demora, eu estava tentando fazer aqui a conexão, a internet estava ruim, mas eu acho que agora sim, agora conseguimos conectar direitinho. Eu sou o Denis Levino, eu sou aqui do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Brasília e é com muito orgulho que eu recebo este convite, né? Para participar, para conduzir o estudo da noite de hoje aqui com vocês e vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui estudando o Evangelho do Cristo, que nós possamos guardar esses ensinamentos nos nossos corações para que a gente possa praticar no mundo aí fora, né? Encher os nossos corações de esperança, de paz e de amor. Então vamos começar com a prece, como é de costume. Vamos todos nós fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e vamos agradecer a Ele a oportunidade de podermos conhecer o Seu Evangelho, a oportunidade de colocarmos em prática tudo o que nós aprendamos para que possamos melhorar um pouquinho a cada dia na nossa escala evolutiva. Vamos pedir a Jesus que ampare em especial aquelas pessoas que não têm as mesmas oportunidades que nós temos, que estão nos hospitais, que estão nos presídios, que estão na rua com fome e com frio. Em especial essas pessoas que sofrem tanto na pandemia com a Covid-19. Vamos pedir a Jesus então, a Maria Santíssima, que recubra a esses companheiros com seu manto protetor. Sendo assim, Mestre Jesus, com esta prece, damos por aberto os estudos da noite de hoje. Graças a Deus e que assim seja. Então, meus irmãos, vocês conseguem me ouvir bem? Alguém pode me dizer aí se está ouvindo com tranquilidade? O som está bom? Maravilha. Então, meus amigos, estudando o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo de 3 a 11, tem uma história lá da mulher que foi levada por uma multidão para uma praça pública. A mulher que fora apanhada em adultério. Essa multidão, ela era liderada assim pelos escribas e fariseus, que eram os religiosos da época, né? E essas pessoas, elas tinham por objetivo educar moralmente as pessoas, as massas, e as leis mosaicas naquela época eram bastante severas. As pessoas que eram pegas em adultério, o que se previa na lei é que realmente essas pessoas fossem mortas por apedrejamento. Mas aí a gente pensa, como que a gente pode realizar a justiça, né, através de um instrumento de criminalidade, que era apedrejar uma pessoa, que era matar uma pessoa, levar uma pessoa até a morte? Que justiça é essa que estava sendo realizada, né? Como a gente conduzir esse processo todo? Porque muitas vezes a gente tentando fazer justiça, a gente acaba também sendo um criminoso. Então, no plano da criação divina, nós todos somos espíritos ainda, espíritos imperfeitos. A gente não é melhor que o outro, né? Tanto é que estamos ainda presos aqui neste mundo de provas e expiações. Nós vibramos assim mais ou menos igualmente, todos nós aqui que estamos reencarnados nesse mundo de provas e expiações. Então, quando a gente vê um irmão assim em sofrimento na nossa frente, talvez esse irmão não tenha passado por experiências totalmente diferentes do que a gente tenha vivido, tenha passado assim por tentações, por sofrimentos diferentes. Então, nós devemos perdoar esses irmãos, porque o tema do nosso estudo de hoje vai ser: não julgueis para não serdes julgados. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. A gente sabe que nas várias reencarnações que nós vamos passar, os vários processos evolutivos que nós já passamos, as provas e expiações são diferentes.
Nós vamos vir ricos, nós vamos vir pobres, vamos vir sadios, vamos vir doentes, vamos vir mulher, vamos vir homem. Então nós vamos passar por várias tentações diferentes, vários problemas diferentes. Por isso que nós temos que observar muito a nossa conduta e não ficar analisando a conduta do outro, né? Evitar justamente esse julgamento, né? Não julgar para não ser julgados. Então, toda justiça que ela é orientada pela violência, ela acaba se tornando realmente uma injustiça. Mas levaram essa mulher adúltera, né? E não levaram o adúltero. Como isso é interessante, né? A nossa sociedade, ela é bastante machista ainda, né? A lei, ela é morta, ela se torna viva quando ela é interpretada. E a interpretação na época, naquela lei mosaica, era justamente essa, que a mulher era adúltera e não o homem. É o machismo enraizado ainda na nossa sociedade, que a gente observa isso até hoje ainda, né? Então colocaram essa mulher diante do Cristo e evocaram a lei da época, né? Que ela deveria ser apedrejada. Assim era feito com as adúlteras da época. E foi perguntado para Jesus: qual é a sua opinião sobre isso? Jesus estava ali de cabeça baixa, escrevendo na areia, né? E a gente observa o silêncio de Jesus. Essa é a primeira lição que a gente observa dessa passagem. Por que Jesus ficou em silêncio? Primeiro que ele demonstrou ali um profundo respeito ao livre-arbítrio e à intimidade daquela mulher. Nós temos o nosso livre-arbítrio para a gente realizar aquilo que a gente quer realizar, aquilo que o nosso coração manda. E muitas vezes a gente quer ser um doutor, a gente quer julgar as pessoas como se a gente tivesse bastante autoridade naquele assunto. Eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra, que é um grande palestrante espírita, e ele nos diz, né, ele faz até uma brincadeira: se a gente for fazer um voo e o piloto falar para a gente que ele tem apenas 2 horas de voo, será que a gente vai ficar tranquilo? Não vai ficar tranquilo. Mas se ele fala que ele tem 1000 horas de voo, a gente já fica mais tranquilo. Por quê? Porque ele tem mais autoridade para falar sobre aquilo dali. E naquele momento, Jesus era a autoridade máxima, naquela circunstância, né? E o que Jesus tem de vivência e de moral elevada, nem se fala. E aquele ser que estava ali, que tinha a moral mais elevada, ele simplesmente silenciou. Ele não falou nada. Mas eles forçaram Jesus a um posicionamento, né? Segundo as leis mosaicas, ficaram questionando o Cristo ali e perguntaram para Jesus: o que você diz? E Jesus, com sua superioridade moral e intelectual, ele diz: o que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo sabe o que aconteceu depois disso, né? Todos foram se retirando, pouco a pouco, começando pelos mais velhos. Porque aqueles que já viveram mais, aquelas pessoas que provavelmente já erraram mais, né, que tem, vamos dizer assim, que tinham mais pecados. Então foram as primeiras pessoas que se retiraram daquele momento. Aí a gente para e pensa, né? Será que existe uma assembleia de espírito puro para apedrejar alguém? Com certeza não. Ou seja, nós não temos autoridade para apedrejar quem quer que seja. E quem tem essa autoridade não faz, não apedreja ninguém. Porque o apedrejamento, o julgamento, a crítica, ela não é eficaz para o melhoramento das pessoas. O Cristo então ficou ali com aquela mulher, o educador e a educanda, o mestre e a aluna. Jesus então se levantou para ela e perguntou: onde estão os seus acusadores? Nesse momento a gente observa uma outra lição que o Cristo quis deixar para nós, que nós atraímos com nossas atitudes
os nossos acusadores. Então a gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala, no que a gente faz, no que a gente pensa. É a lei de atração. Todos nós conhecemos a lei de atração, né? É aquela sintonia, é a vibração através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos. Porque o nosso pensamento funciona como um rádio. A gente sintoniza o rádio ali onde a gente quer. Na estação para ouvir uma música clássica, para ouvir uma música sertaneja. Então, onde a gente quiser, a gente sintoniza. E os nossos pensamentos também são assim. Através dos nossos pensamentos é que nós vamos atrair as pessoas, através da nossa faixa vibratória. Por exemplo, a lei de atração, ela não erra. Se a gente morar lá no 20º andar, deixar o nosso apartamento limpinho, e a gente colocar lá um pirizinho com açúcar, por exemplo. Quando a gente chegar de tarde do trabalho, o que vai acontecer? Vai estar cheio de formiga ali. Isso é a lei da atração. A gente pensa, poxa, mas de onde veio essas formigas? Né? Então é assim que funciona. Essa é a segunda lição que Jesus veio deixar para nós naquele momento. Que as nossas atitudes e os nossos pensamentos vão atrair os nossos acusadores. Então, a mulher, envergonhada diante da pergunta de Jesus, responde: todos eles saíram. E por que essas pessoas saíram? Porque ali estava o Cristo, né? A moral elevada, aquela pessoa que vive com a maior correção possível, é o maior exemplo que nós temos de correção que já passou pela terra. Então, essa é outra lição. Ele diz para ela: eu também não a julgo. Então Jesus, que era a moral elevada naquele momento, não julgou, porque nós, que não temos toda essa moral elevada, devemos achar que temos direito de julgar as pessoas. Então a gente tem que observar, Jesus, que foi o Espírito mais perfeito que passou pela terra, não julgou aquela mulher, porque só Deus é capaz de fazer esse julgamento. Imagina nós, que somos espíritos imperfeitos, que temos muitos defeitos, que não temos essa autoridade moral para julgar as pessoas. Nem Jesus fez. E o que ele diz para ela depois? Vá e não peques mais. Ou seja, ela viveu aquela experiência, ela fixou aquele conteúdo moral e agora falou para ela: vai, reconstrói a sua vida, reconstrói o seu caminho, regenere a sua conduta. Isso é que é o mais importante. Talvez essa seja a lição, vamos dizer assim, mais difícil para a gente conseguir aceitar, para a gente conseguir melhorar, que é a gente deixar os nossos erros para trás, a gente abandonar tudo aquilo que a gente que a gente erra, para a gente ir, não pecar mais, se regenerar e fazer diferente, tá? Então, quando a gente erra, a gente tem que absorver o conhecimento, a gente não adianta ficar se lamentando dos erros que nós já tivemos, que nós já passamos, né? A gente tem que absorver aquele conhecimento, sacudir a poeira e tocar a vida em frente. É assim que nós devemos fazer. E principalmente regenerar a nossa conduta, porque senão de nada adianta. Então a gente tem que ir e fazer diferente, porque esse é o objetivo da nossa reencarnação, é o nosso melhoramento, o nosso aperfeiçoamento, ou seja, a gente fazer a nossa reforma íntima, né? A gente tem que trabalhar isso em nós, a gente tem que melhorar isso em nós, tirar todos aqueles defeitos que insistem em ficar nos nossos corações e colocar no lugar aquelas virtudes que a gente já conhece, que a gente sabe que a gente tem que melhorar. Se a gente fazer uma reflexão, todos nós aqui agora, todo mundo sabe onde tem que melhorar, quais são os seus maiores defeitos, onde a gente está errando. Então, isso é que é reforma íntima, a gente descobrir aquele erro, aquele defeito que nos prende nesse mundo há tanto tempo. Por isso que a gente está nesse mundo aqui, nesse planeta Terra há tanto tempo, porque a gente insiste em guardar esses defeitos em nossos corações. Então a gente tem que trabalhar isso em nós.
A gente tem que evitar de julgar as pessoas e trabalhar em nós a nossa reforma íntima, o nosso melhoramento. Então, a gente está reencarnado aqui justamente para isso, para nós sermos pessoas melhores. Deus nos deu essa oportunidade da gente resgatar os nossos erros do passado, para tentarmos sermos pessoas melhores a cada dia, subir um degrauzinho a cada dia. Por isso, a gente tem que se esforçar tanto, isso tem que virar um hábito. A gente não vai conseguir ser um homem de bem, uma ótima pessoa do dia para a noite, não é verdade? Então a gente tem que começar aos poucos, né? É ali no elevador, é encontrando as pessoas, é dando um bom dia, é ficando mais tranquilo no trânsito, evitando de julgar as pessoas, tirar dos nossos corações esses defeitos que carregamos há séculos e séculos e séculos, há várias reencarnações, né? Então nós temos que substituir isso na nossa alma, no nosso coração. A gente tem que parar com essa dicotomia de bem e mal. Então a gente é bonzinho um momento, no outro momento a gente já está realizando uma coisa que não é tão boa. Então isso é que está atrapalhando a nossa evolução, que está nos prendendo aqui nesse mundo de provas e expiações. Então é chegado o momento da gente mudar, da gente poder evoluir um pouquinho mais, da gente poder melhorar. Porque a Terra está passando por esse processo que todo mundo já sabe, que é esse processo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, se a gente não se transformar, não se esforçar para se melhorar, a gente realmente não vai conseguir ir para esse mundo de regeneração. Então nós temos que mudar definitivamente a nossa conduta, porque nós já erramos demais. Se a gente quiser saber, como diz Emmanuel, o que nós fomos em vidas passadas, é só a gente observar a história, né? Se a gente olhar para trás, nós somos aquelas pessoas que crucificamos Jesus, nós somos aqueles coronéis maldosos, aqueles reis que saquearam a população, aqueles senhores feudais, aqueles coronéis, né? Com certeza, porque senão nós não estaríamos aqui presos neste mundo ainda, tá? Então a gente não precisa saber o que a gente foi na vida passada, é só realmente a gente observar a história, porque se tivesse sido diferente, nós já estaríamos em mundos mais evoluídos. Então, minha gente, o momento de mudança é agora, principalmente o momento agora que nós conhecemos a doutrina espírita, que nós temos essa gama de conhecimentos, né? Nós temos essa gama de conhecimentos e o que nos falta realmente é nós colocarmos em prática. Joana de Ângeles nos diz que nós somos ainda crianças espirituais que estamos entrando na adolescência espiritual ainda. Então a gente tem um longo caminho para frente na nossa escala evolutiva. Então é devagarzinho, vamos subir degrauzinho por degrauzinho, né? Mas para isso a gente tem que se esforçar, nós temos que ter um esforço maior, porque a gente costuma ter muita misericórdia com os erros das outras pessoas, misericórdia com os nossos erros e julgamos demais os erros das outras pessoas. Então, misericórdia é compreensão e perdão é o exercício do amor. Então, quando nós compreendemos e amamos, nós nos tomamos essa postura perante o nosso semelhante, perante o nosso próximo. Porque a gente está sempre olhando o erro do outro, ao invés de cuidar, como eu já disse anteriormente, da nossa reforma íntima. Isso está lá também na parábola do argueiro e a trave no olho, né? Tem essa situação. Nós enxergamos demais o defeito de outra pessoa antes de enxergarmos a trave do nosso olho, né? Tem uma historinha bem interessante, que é da Dona Maria. Todo dia ela acordava ali, ela ia para a cozinha da casa dela, e a cozinha da casa dela tinha uma janela que dava para o terreno da vizinha. E ela via essa vizinha, sempre ia lá, lavava roupa de cama, lavava a roupa dos filhos e estendia no varal. E a Dona Maria, da janela dela ali, da cozinha dela, ficava observando: nossa, mas como que essa mulher não lava essa roupa direito? Já estava julgando, né?
como que essa mulher não lava essa roupa direito? E todo dia ela observando aquela situação, um dia ela não aguentou. Ela saiu da cozinha, desceu ali no quintal e foi perguntar para a vizinha por que ela não lavava a roupa direito. Mas quando ela chegou no quintal, ela olhou ali para a sua janela e ela percebeu que a sua janela estava toda oleosa. Quando ela foi lá, ela passou o dedo na janela, ela percebeu que a janela dela estava imunda. Então ela voltou para dentro de casa, olhou pela janela de novo e observou a roupa da vizinha. Ou seja, a roupa estava limpa, mas o que estava sujo era a sua janela. Então é isso que a gente costuma fazer. A gente costuma observar e julgar as outras pessoas de maneira errada. Isso daí é a trave do nosso olho. A gente esquece da trave do nosso olho para a gente ficar julgando a atitude das outras pessoas. Muitas vezes a gente não olha para nós, né? A gente não olha naquilo que a gente está realizando. A gente costuma realmente enxergar os defeitos do outro, porque enxergar os defeitos do outro é muito mais fácil do que a gente fazer essa reforma íntima que é tão necessária para o nosso melhoramento. Claro que isso é um processo mais difícil, né? Mas essa é a nossa batalha aqui nesse mundo de provas e expiações. É vencer as nossas iniquidades, é vencer os nossos defeitos. Se nós queremos melhorar o outro, tem que ser realmente através do exemplo. A gente não vai melhorar o outro através de palavras, né? Através de julgamentos. A gente vai melhorar o outro realmente através do nosso exemplo. Albert Schultz, ele nos diz que o exemplo não é a melhor maneira de melhorarmos as outras pessoas. O exemplo é a única maneira que nós temos de melhorar as outras pessoas. Então, portanto, através dos bons exemplos é que a gente vai convencer as outras pessoas. Se eu quero realmente modificar alguém, temos que fazer isso realmente através dos nossos exemplos. Porque a gente não precisa também querer mudar o mundo, né? A gente acha que para a gente ser uma pessoa boa, para a gente ser uma pessoa melhor, a gente tem que montar uma creche, por exemplo, né? Atender ali 200 crianças, 500 crianças. A gente observa muito na casa espírita, por exemplo, que muitas pessoas chegam na casa espírita e ficam ali, gostam do que escutam, ficam deslumbrados, aprendem sobre a caridade, aí rapidamente já querem ali participar da campanha, participar da confecção de berço, participar da sopa, participar dos postos de assistência. Então a pessoa parece que quer abraçar o mundo. Aí de repente, daqui uns dias, daqui uns meses, a gente percebe que essa pessoa já não está mais nem frequentando a casa espírita. Então a gente não precisa querer abraçar o mundo. O mais importante, o que Deus quer de nós é que a gente faça realmente a nossa reforma íntima, que a gente se preocupe primeiramente conosco, que nós sejamos pessoas melhores a cada dia. Nós nascemos simples e ignorantes, mas o objetivo é a gente chegar até a angelitude. Um dia nós seremos espíritos puros, né? Mas esse é um processo de acordamento pessoal de cada pessoa. Cada pessoa tem um tempo, tem espíritos que chegam nessa angelitude com uma rapidez maior do que outras pessoas. Mas nós temos que nos esforçar. Isso é um trabalho individual de cada um, tá? Então, como eu já disse, Joana de Anjos, que diz que nós somos crianças espirituais, então nós temos que ter um amadurecimento maior. Muitas das vezes, nós perdemos muito tempo na nossa reencarnação. E esse melhoramento, nós temos que batalhar a cada dia, né? Nós não somos isolados nessa criação no mundo, nós fazemos parte de um todo, porque quando uma alma cresce, quando uma alma melhora, toda a humanidade melhora, e quando uma alma cai, a humanidade também cai. Por isso, a importância da gente praticar a caridade, né? Que é aquela caridade que era entendida por Jesus, que está lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta como Jesus entendia a caridade. E ele responde para nós:
é a benevolência para com todos, nós sermos bons com as pessoas, indulgente para as imperfeições alheias, a gente entender o processo de evolução daquela pessoa que está ao nosso lado, e o perdão das ofensas, a gente perdoar aquele mal que as pessoas fazem para conosco, né? Isso é a caridade, que é o contrário do julgamento. Porque julgar a pessoa, a gente não está agindo com caridade, a gente não está ajudando aquela pessoa. Então, a gente não deve julgar, né? As pessoas que estão ao nosso redor. Muito pelo contrário, nós temos que ser benevolentes, indulgentes e perdoar as ofensas, né? Mas será que é fácil agir assim como Jesus agia? A gente sabe que não. Claro que não é fácil, né? A gente sabe que é difícil. Mas será por que é tão difícil assim? Por conta das nossas imperfeições ainda, né? Que a gente carrega dentro de nós, principalmente o orgulho. O orgulho realmente é um entrave muito grande à nossa evolução. Quem é orgulhoso se torna preconceituoso, se torna arrogante, se torna superior, né? Acha que está no direito de julgar as pessoas. Então nós temos que, como diz lá no Evangelho, nós temos que virar todas as nossas armas contra o orgulho e contra o egoísmo, que é exatamente isso que atrapalha a nossa evolução. Jesus, que é o Espírito assim, de uma moral mais elevada, não julgou aquela mulher, como no começo da minha fala, né, que é o nosso modelo, que é o nosso guia, que é o nosso exemplo. Quem somos nós então para julgarmos as pessoas, né? Mas a gente não deve perder a esperança, a gente não deve perder a fé, né? A gente tem que realmente trabalhar isso em nós, sair dessa inferioridade que a gente está vivendo, né? Porque só da gente estar encarnado aqui no planeta, nesse planeta de mundos, provas e expiações aqui, já é um sinal que os nossos antecedentes não foram bons, né? Como eu falei lá, né? Se a gente observar a história, né? De tudo que já se passou no planeta Terra, a gente vai ver que os nossos antecedentes não foram bons, apesar que nós estamos aqui na nossa melhor versão, porque tudo que a gente aprende, a gente não esquece. O espírito não regride, né? Então tudo aquilo que a gente adquiriu já de amor, de esperança, de racionalidade, de inteligência, a gente não vai perder. Então, a gente está vivendo aqui na nossa melhor versão, pode ter certeza, mas nós temos que nos esforçarmos mais para chegarmos nesse mundo de regeneração, porque a Terra está passando por essa transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Se a gente não trabalhar muito isso em nós, se a gente não se esforçar, né, vai ser muito difícil a gente alcançar esse mundo de regeneração. Então, a gente tem que procurar melhorar a nossa vibração, procurarmos ser pessoas melhores e para a gente conseguir realmente subir esse degrauzinho na nossa escala evolutiva. Nós temos então que aceitar as pessoas como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem, porque cada um de nós é um universo individualizado. Nós temos as nossas experiências particulares há séculos, e a gente vai acumulando tudo isso no nosso perispírito. Então nós não podemos exigir que as pessoas sejam iguais a nós. Não existe dois espíritos iguais. Aos poucos a gente vai adquirindo essa maturidade espiritual. Então quanto mais maduro espiritualmente a gente vai ficando, mais preparado a gente vai ficando para enfrentar as vicissitudes da vida, né? Isso vai nos fortalecendo. E nós somos provados e espiados a cada instante. E é isso que vai nos ajudar na nossa evolução. São essas provas que nós passamos todos os dias que vai nos melhorar. Eu estava relendo o livro Os Mensageiros e tem uma parte que nos diz lá que os espíritos foram preparados para reencarnar na Terra e trabalhar ali na doutrina espírita, como os médiuns, né? E muitos deles falharam ali na sua missão, né? No que eles se propuseram a fazer e retornam para o plano espiritual. Retornando para o plano espiritual, quando a gente recobre
a nossa consciência, tudo aquilo que a gente planejou, e vem aquele desespero, aquela vontade de voltar novamente, de realizar, né, o que era correto, o que foi planejado. Então é isso que nós temos que fazer, meus irmãos, aproveitar a nossa oportunidade, aproveitar a nossa reencarnação, porque a gente não sabe quando que nós teremos uma outra chance. Ainda bem que a gente tem o esquecimento, né, para a gente não lembrar o que nós fizemos em reencarnações passadas, senão seria muito pior. Então vamos aproveitar esse momento para a gente tentar sermos pessoas melhores, pessoas mais caridosas, pessoas mais amorosas. Vamos tentar nos reconciliar com os nossos adversários, né? Porque não tem benefício nenhum a gente ficar com inimizade. Os espíritos superiores, por exemplo, não têm inimizades. Prevalecem nele aquela porção divina que todos nós temos dentro de nós, né? Aquela porção divina que ela sobressai sobre essas tiranias da humanidade. Então os espíritos superiores, eles já conseguiram isso, e todos nós que temos essa porção divina dentro de nós também, um dia vamos conseguir. Então vamos tentar colocar para fora essa parte de Deus que temos dentro de nós, essa nossa melhor parte do amor, da caridade, para que nos ajude realmente a sermos pessoas melhores. Gandhi já falava, né? Nada tenho a perdoar, porque ninguém nunca nos ofendeu, nunca me ofendeu. Então, olha a evolução de Gandhi, né? Ele não se sentia ofendido por ninguém, né? Daí a gente vê a nossa pequenez, né? Porque a gente acaba entrando em vibração ruim com as outras pessoas. Aí, dessa forma, nós criamos inimizades. Muitas vezes nós somos inimigos de alguém sem a gente saber que a gente é inimigo daquela pessoa, só da gente entrar naquela sintonia ruim das outras pessoas, né? Certa vez foi perguntado por Chico Xavier a seguinte pergunta, né? Chico, você tem inimigos? Aí ele respondeu, não, eu não tenho inimigos, mas muitas pessoas já se decepcionaram com as minhas inferioridades. Então a gente imagina, né? Se Chico Xavier, olha a resposta do Chico Xavier, se ele mesmo admitia que ele tinha inferioridades, imagina a gente, que ainda somos espíritos assim, pouco evoluídos diante do Chico Xavier. Então, meus irmãos, nós influenciamos as pessoas tanto negativamente como positivamente. Eu não preciso ser inimigo de ninguém, né? É só a gente não vibrar nessa mesma faixa vibratória de pensamentos e de atitudes negativas. Jesus, ele foi muito sábio quando ele nos ensinou que a gente deve nos reconciliar com os nossos adversários enquanto a gente está aqui com ele. Se já é difícil a gente se reconciliar com o adversário que está aqui encarnado, você imagina quando ele estiver desencarnado, quando ele estiver no plano espiritual. Porque o inimigo desencarnado é muito mais difícil. A gente não vê, né? A gente não sente. Ele guarda aquele vínculo de ódio por nós durante muitos anos e às vezes durante muitos séculos. Então, meus irmãos, vamos aproveitar essa oportunidade que estamos aqui na Terra para desfazer essas nossas inimizades, para a gente poder se reconciliar com as pessoas que não vibram em nosso favor. Durante a nossa reencarnação, nós fazemos 2 tipos de vínculos, o vínculo do ódio e o vínculo do amor. O vínculo do ódio, ele é temporário, porque em algum momento a gente vai ter que se harmonizar novamente com essas almas que nós nos desarmonizamos, né? Que nós tivemos algum problema. A gente vai ter que resgatar isso no futuro. E o vínculo do amor, esse vínculo, ele é definitivo. Então, se a gente parar para pensar, até mesmo por uma questão de inteligência, é muito melhor a gente amar o próximo do que odiar. Né? Porque se a gente odiar, a gente vai ter que se reconciliar com esse adversário realmente em algum momento. Esse, então, é o sacrifício mais agradável a Deus, que é o perdão, que é a gente perdoar as pessoas, e a gente não julgar as pessoas, porque o perdão é a materialização do amor. O amor, ele tem que vir acompanhado da compreensão.
Quando você compreende o próximo, a dificuldade do próximo, isso é amor. Quando você faz esse esforço para compreender isso, né? O momento evolutivo da outra pessoa. Então, quando a gente respeita a pessoa, que cada um está no seu nível de entendimento, está no seu nível de educação, né? Isso é caridade. Então, nós não podemos entrar em atrito com a pessoa por conta daquela vibração menos feliz que a pessoa está tendo naquele momento. A gente tem um exemplo do trânsito, por exemplo. Muitas vezes a gente está no trânsito ali, a pessoa fecha a gente fica com raiva, quer xingar aquela pessoa, ou seja, a gente acaba caindo naquela vibração inferior. Então, nós assim que já temos esse conhecimento, que somos espíritas, nós temos que nos esforçar um pouquinho para a gente evitar, né? De entrar nessa vibração inferior. É difícil a gente conseguir esse equilíbrio o tempo todo, né? É difícil, mas a gente tem que trabalhar isso em nós todos os dias, porque se nós já fôssemos espíritos perfeitos, a gente não estava mais nesse mundo aqui de provas e expiações. Então a gente vai lapidando pouco a pouco, né? Isso em nós, para que a gente possa atingir no futuro os mundos mais felizes, os mundos mais elevados, né? Os espíritos superiores, eles não julgam, eles passam a compreender as nossas necessidades, as nossas fragilidades. Então, na verdade, o que eles fazem é nos auxiliar. Lá no livro Missionários da Luz, tem uma passagem interessante também, que quem já leu vai lembrar, que a senhora desencarnada observou que a filha estava aqui na Terra reencarnada ainda, que engravidou, e ela queria abortar o filho. Então a mãe fez uma prece tão fervorosa, que chegou até os mentores, que os mentores foram em auxílio, foram socorrer aquela jovem que queria fazer o aborto. E assim foi feito, né? Tanto é que o médico naquele momento desistiu de fazer o aborto, uma série de coisas aconteceu para que aquilo não fosse realizado, mas de nada adiantou, a moça acabou realizando o aborto. Então a intenção da moça foi infeliz, a mãe tentou intervir através da prece, veio o socorro espiritual. Mas o que aconteceu? Prevaleceu o livre-arbítrio daquela senhora. Então, Deus respeita a nossa liberdade de ação. Nós somos responsáveis pelo nosso destino, né? É nós que escrevemos a nossa própria história. Os nossos mentores, o anjo da guarda, eles sempre nos auxiliam. Mas a responsabilidade do nosso livre-arbítrio vai ser sempre nossa. Então nós temos que procurar melhorar, evoluir, né? Porque nós já estivemos em mundos menos evoluídos, mas nessa condição agora que nós estamos, nessa condição hominal, nessa condição de homens, nós já temos o raciocínio lógico, nós temos o conhecimento, nós temos a inteligência, nós temos o discernimento e temos principalmente o livre-arbítrio. Então, nós somos os condutores do nosso destino. É chegado o momento de nós realizarmos essa mudança. Não é nenhum privilégio a gente ser espírita nesse momento, mas é porque às vezes nós já erramos tanto, que Deus nos deu essa oportunidade de nós conhecermos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para que nos facilite a nossa evolução, o nosso melhoramento espiritual. Então vamos procurar, vamos deixar de sermos orgulhosos, vamos aprender a perdoar o próximo, vamos ser indulgentes com as falhas dos nossos semelhantes, porque ter indulgência é ter paciência, tolerância e amor ao próximo, como eu já disse anteriormente. Então, indulgência é compreensão, é não exigir do próximo aquilo que realmente ele não possa dar. Por exemplo, a gente pega uma criança, né? Uma criança ali, se a gente tomar um pirulito, um carrinho, um brinquedo de uma criança, ela vai chorar, ela vai desesperar. Por quê? Porque o mundo dela é aquilo ali, é o pirulito, é o carrinho, é o brinquedo. Então assim, são as pessoas também, né? Porque nós somos crianças espirituais, então a gente não pode exigir do outro aquilo que ele não pode dar. É como a criança, a gente não pode exigir de uma criança aquilo que ela não tem conhecimento ainda. Por isso que a gente tem que ser indulgente com as falhas alheias e não julgar.
a gente que já tem esse grau de consciência, de amadurecimento, a gente tem que colocar isso em prática. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pergunta aos espíritos: é permitido repreender aos outros, notar as imperfeições de outras pessoas, divulgar as imperfeições de outras pessoas? Aí ele responde: só é benéfico se for para ter como exemplo, para o nosso melhoramento, para a gente não fazer igual. Só é benéfico para isso, porque menosprezar o outro, divulgar as suas imperfeições, julgar, criticar, não nos faz pessoas melhores. Nós também somos imperfeitos. Lá no começo da nossa fala, né? O homem mais perfeito, que foi Jesus, ele não julgou aquela mulher, por que a gente se sente no direito de julgar as pessoas, né? Então, nós não precisamos ser perfeitos para dar a nossa contribuição para esse mundo, né? Nós estamos num processo de evolução, mas vamos nos esforçar para colocar um tijolinho, né, para melhorar esse mundo. Vamos tentar dar o nosso exemplo, vamos tentar ser homens de bem, ter um comportamento ético, moral elevado, para que a gente possa contribuir nesse mundo com boas vibrações, né? Vamos realmente nos tornarmos homens de bem nesse momento político tão turbulento que a gente vive, né? Em vez de a gente ficar ali, né? Eu sou de um lado, sou de outro, ficar naquelas brigas intermináveis. Vamos tentar vibrar melhor, né? Vamos tentar ser pessoas dignas, pessoas éticas, né? O que não nos falta é conhecimento. Só Chico Xavier psicografou mais de 400 livros espíritas, né? O que nos falta realmente é a gente colocar isso em prática, né? Colocar todo esse conhecimento que nós já adquirimos realmente em prática. Tá, meus irmãos? Então é isso. Se a gente não consegue ainda se reconciliar com os nossos adversários, se a gente ainda guarda mágoa, vamos pelo menos orar por esses companheiros, né? Para que a gente possa realmente quebrar esse vínculo de ódio, né? Que a gente acaba tendo com os outros espíritos, que vai ficar muito difícil. Vamos tentar realmente conduzir a nossa vida através do amor, né, da indulgência, da benevolência, e para que a gente realmente consiga evoluir. Eu gostaria antes da gente encerrar, de ler uma prece aqui, que eu acho, bem pequenininha, que eu acho bem bonita, tá? E para a gente fazer a nossa prece de encerramento, então. Então, eu espero, meus irmãos, que eu tenha conseguido, assim, passar alguma coisa para vocês aí, que possa guardar realmente nos corações esses ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então, eu vou ler aqui. Iluminai minha mente, meu coração e minha alma. Não permitais que nenhuma área do meu ser permaneça em escuridão. Revelai-me todas as áreas onde há falta de perdão, onde há amargura, ressentimento, ódio e raiva. Dai-me a força e o desejo de me abrir ao dom e à graça do perdão, e de aceitá-lo e de agir com ele. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoastes, e nos perdoas a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece de nós e ensina-nos a praticá-lo. Então, com essa pequena oração, a gente dá por encerrado o estudo da noite de hoje, e eu agradeço mais uma vez o convite e espero estar com vocês em outros momentos. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe.
Onde eu encerro aqui? Você tá vendo, né?